Você acha que hoje o mundo, como é que está o cenário mundial hoje? Você acha que o mundo hoje está, mundo, estou falando mundo, se encaminhando para um totalitarismo, que a gente fala dos globalistas, aí tem os globalistas, tem os Illuminati. Cara, mas você acha que o mundo os líderes hoje estão buscando esse totalitarismo, uma perpetuação de poder, uma perpetuação de influência? Cara, eu acho que existe uma... Eu não, né? Se a gente recorrer à literatura que fala sobre isso, existe uma crise persistente da democracia representativa. No mundo inteiro, e a gente vai falar de onde a democracia é mais robusta, na Europa Ocidental, nos Estados Unidos, etc. Já algumas décadas, a democracia representativa tem passado por uma crise persistente. Vários sintomas disso. Por exemplo, a abstenção no voto. Então, tem muito hoje chefe de Estado que chega ao poder nas democracias sem sequer reunir a maioria dos votos do eleitorado. Então, isso subtrai a legitimidade dele. Isso é só um exemplo, tá? A gente vê alguns fatores que contribuíram para a falência de determinados sistemas políticos sociais, como, por exemplo, o feudalismo, o absolutismo, se reproduzindo nas democracias. Tá? Então, que, sem dúvida alguma, as democracias precisam se oxigenar, porque elas estão... Ela passa assim, tem até alguns autores que vão falar em declínio da democracia. Porque, por exemplo, vou dar algum exemplo, tá? Alguns exemplos. Um dos pilares da democracia é o voto. Confere? Uhum. É o voto. Seja ele direto ou indireto, etc. Mas é a participação popular, não é isso? E o que acontece se o voto for capturado pelo sistema político partidário? Vai ser direcionado. O voto perde aquela capacidade de representar o povo. Porque aquilo ali, aquele candidato que foi eleito com um número expressivo de votos, ele chega dentro de um parlamento e aquilo ali, ele não tem voz. Porque as dinâmicas interpartidárias, intra e interpartidárias, subtraem esse capital político que esse candidato tem. Outro exemplo, a liberdade de expressão, ela é um dos pilares, outro pilar da democracia. O que acontece se a informação se transformar num monopólio na mão das grandes agências de notícia? O que acontece, então, com a liberdade de expressão? Então, a democracia hoje enfrenta vários desafios que ela precisa se reinventar. E a gente precisa entender, quando a gente fala em democracia, isso é muito importante. Ao contrário daquilo que é senso comum, a democracia não é uma condição natural do ser humano. Isso é fundamental a gente entender. Democracia sempre foi exceção no tempo e no espaço. Se você pegar um mapa do mundo hoje, sair colocando um alfinetezinho onde existem democracias verdadeiras, não só o nome ali quase a marca fantasia do Estado, você vai ver que é um número pequeno, relativamente pequeno nos países do globo. Se você olhar ao longo da história, a democracia sempre foi uma exceção. Relativizar o nome democracia. Relativizar o nome democracia. Mas por que isso é tão importante a gente entender? A gente precisa entender que a democracia é uma construção ocidental. Não é uma construção natural do ser humano. Então, vai ter suas origens ali na Grécia Antiga, vai passar pela Magna Carta, pela querela das indulgências na Idade Média, vai passar pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na Revolução Francesa. Por que é importante a gente entender isso? Para a gente entender que é um sistema político extremamente sofisticado, que se você não souber zelar por ele, fortalecer, cuidar dele, ele rui. Confere? A democracia não é uma condição natural do ser humano. A gente acredita nisso achando que é uma condição natural do ser humano e ter interrompida por um lapso de tirania.
Não é isso. A gente olhar a história da humanidade, não é isso. Então a gente precisa entender o quão sofisticado é esse sistema político, até o quão complexo ele é, para que a gente possa zelar por ele. Entendeu? A gente possa zelar por ele. E hoje, qual é o problema? Nós não temos alternativas à democracia que não seja o totalitarismo. E a gente precisa entender, olha só que coisa interessante. Como é que nós vamos... qual o impacto da tecnologia nisso tudo? A política foi criada, a política como nós entendemos hoje, ela foi criada numa época em que a política era mais rápida que a informação. Hoje a informação é mais rápida que a política. Sim. O que será que é melhor? Manter um congresso? Então, só provocações, tá, cara? Eu loucubrando aqui. O que será que é mais... Tem até que tomar cuidado, né? Cuidado com os cortes que vocês vão fazer, hein, cara? Daqui a pouco... Daqui a pouco tá todo... Fala com o Pedro ali para não quebrar minhas pernas, não. Mas vamos lá. Como é que vai ser quando você tiver a fusão de tecnologia 5G com computação quântica, com Big Data e inteligência artificial? O que será que vai ser mais vantajoso? Mais na relação custo-benefício? Você manter um congresso nacional com não sei quantos congressistas, um orçamento não sei por quanto por ano, ou manter um computador? Que vai tomar decisões muito mais acertadas, muito ágeis e por um preço. Então, assim, quais são os desafios que a tecnologia, essas tecnologias disruptivas estão trazendo para a própria democracia? Entendeu? E será que essa crise da democracia hoje, ela, na verdade, não é uma crise, é apenas a verdade que foi nos exposta através da descentralização da informação? Porque até então a gente acreditava que estávamos vivendo uma democracia há muito tempo. Não, isso aqui é uma democracia porque existiu um monopólio das informações. E a partir do momento que descentralizou e começou a mostrar diversas nuances e falhas no sistema como um todo, a gente começou a falar, pô, tá tendo uma crise essa democracia, mas essa crise... Chamando a atenção, eu não estou falando da democracia brasileira. Não, a gente está falando da democracia geral. Democracia geral, de forma genérica. Porque, assim, você tem... uma série de questões. Vamos colocar num sistema. Você tem desde da contagem de votos até as cédulas, até a maneira como é feita a propaganda, a maneira como é influenciado isso aqui, a maneira como é feita a troca. Muitas vezes não é a vontade da pessoa. Quem não tem a liberdade não tem escolha. Então, às vezes, a pessoa tem uma dependência financeiramente de um sistema, de um recurso, quer que seja. Então, isso sempre foi manipulado pelas mesmas figuras, desde que eu me entendo como gente, são as mesmas figuras do cenário político nacional e internacional. São os mesmos caras. Que estão ali. Se eles não estão no poder, se eles não estão dentro não são presidentes de um país, eles estão numa organização mundial, seja a ONU, seja a Organização da Saúde. Rafa, eu não quero me aventurar muito no campo da ciência política, tá ok? Foi o que o Rômulo falou aqui. Como é que é? O cara começa a achar que é tudólogo, né? Isso, tudologista. Mas aquela frase do ministro, não sei se é o Thomas Hobbes, se é o Montesquieu, já não me lembro mais, de que o poder corrompe, como é que é? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Isso, na verdade, aparece no contexto do iluminismo ali, se contrapondo ao absolutismo, etc. Isso diz respeito não a um sistema político específico. Isso diz respeito à natureza humana. E a natureza humana, seja no feudalismo, no absolutismo, na democracia liberal, etc., num regime autoritário, ela não mudou. Então, o mesmo poder que corrompe o ser humano num sistema feudal, por exemplo, é o mesmo que corrompe o sistema democrático. A gente precisa entender isso. A democracia, repito, é um sistema político, social extremamente sofisticado. E a gente tem que saber zelar por ele. Entendeu? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Confesso, até tô que você saindo pela tangente aqui. Porque...